Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para fazer a super revisão para vocês da prova, pessoal da EJA. Aquele abraço para todos, uma feliz Páscoa e vamos lá, né? Eu vou ficar olhando, né, desviando o olhar um pouquinho porque eu vou olhar aqui para o computador porque eu dividi os temas em tópicos e vou tratar de cada um separadamente. Faremos 4 vídeos, um para cada disciplina. Primeiro agora História, depois Geografia, Sociologia e Filosofia, certo? Quem assistir a esse vídeo, eu creio que vai fazer uma boa prova. Vamos lá? Vamos. Primeiro, a gente trabalhou, né, nessa unidade, baseando-se no nosso livro didático, sempre discutindo o conceito de riqueza e pobreza. E a gente viu que existem vários conceitos ou vários significados para a palavra riqueza e para a palavra pobreza também, né? Existe, como a gente trabalhou, pobreza econômica, pobreza social, riquezas naturais e culturais, pobreza de caráter, né, a conhecida pobreza de espírito, certo? E quando se fala em falta por exemplo, de alguns direitos que nos são assegurados pela Constituição, como a educação, a segurança, a saúde, a gente está falando de pobreza social. E se nós tivéssemos todos esses direitos garantidos, estaríamos num estado de riqueza social, tá certo? Então a gente chama atenção para isso. Ainda sobre o conceito de riqueza e pobreza, a gente pegou um textozinho de um economista chamado Paul Singer, que está no livro didático de vocês, e ele fala sobre economia solidária. Ele defende a ideia de que as riquezas de uma sociedade, elas deveriam ser produzidas com mais solidariedade, né? Fazendo com que o mercado ou a economia não fosse tão competitiva e todo mundo pudesse ser incluído nesse processo e a distribuição das riquezas pudessem ser mais igualitárias e mais justas. A gente também colocou na provinha alguma coisa relacionada ao filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, que foi feito em 1936, mas que ainda hoje, né, nos ensina bastante no que diz respeito à vida, né, na era industrial, principalmente nas relações de trabalho. A gente sabe que hoje em dia existem ainda condições precárias de trabalho. A gente que vive numa cidade como Cupira, onde existem muitos fabricos, a gente sabe que existem muitos trabalhadores submetidos a condições precárias, né, de trabalho, com condições insalubres, quer dizer, que afetam a saúde do trabalhador, e ainda hoje muitos trabalhadores adoecem por conta disso, né? O crescimento das indústrias, ele, ao longo do tempo, privilegiou apenas os empresários, os donos, né, os capitalistas, aqueles que detêm a propriedade dos meios de produção. Os trabalhadores foram, ao longo do tempo, conquistando alguns direitos. Mas a gente sabe que no nosso país, por exemplo, existem ainda muitos trabalhadores sendo explorados com os seus direitos totalmente desconsiderados. A gente também falou em Karl Marx. Karl Marx, ele é um pensador do século XIX e ele viveu no início da Revolução, vamos dizer, na segunda etapa da Revolução Industrial. Ele é alemão, estudou na Inglaterra e teve contato direto com essas transformações. Ele fez duras críticas ao capitalismo. A gente estudou sobre o sistema capitalista, que a gente vai falar daqui a pouco. Então ele dizia que a riqueza dos patrões é sustentada pelo trabalho dos operários, a gente sabe disso, né? E a miséria do operário, ela está relacionada ao aumento da riqueza do patrão. Ele fala também das péssimas condições de trabalho, como longas jornadas de trabalho, né, de 12 a 16 horas diárias, que a gente falou, o perigo de acidente sem nenhum tipo de assistência e os baixos salários.
E também ele fala que não havia nenhuma proteção aos trabalhadores, né? E não era do interesse dos donos das indústrias dar direito aos trabalhadores, né? O interesse deles é realmente ganhar em cima da exploração do trabalho desses operários. A gente falou também em história no início, né, dessa relação entre riqueza e pobreza. E o surgimento da agricultura está relacionado a isso, né, porque alguns grupos que conseguiram desenvolver a atividade agrícola e a pecuária tomaram conta daquelas áreas mais férteis. E aqueles que não ficaram, né, que não tiveram o privilégio de controlar essas áreas, acabaram também ficando sem nada. E tendo que trabalhar para aqueles que eram donos das grandes propriedades de terra. Então, a ocupação das áreas localizadas, né, perto dos mananciais de água, porque para ter agricultura tem que ter água. Então, as primeiras comunidades agrícolas que apareceram na história da humanidade, elas estão localizadas ali na Ásia, perto do rio Nilo, onde os egípcios se desenvolveram, e na Mesopotâmia, perto dos rios Tigre e Eufrates. Foram nessas regiões que desenvolveram as primeiras comunidades agrícolas da história. E o desenvolvimento da agricultura também promoveu o surgimento das cidades. Por quê? Porque a mudança, né, dessas comunidades para as margens desses grandes rios fizeram com que a população aumentasse, a produção aumentasse e deram margem ao surgimento das primeiras cidades. A gente falou nelas, algumas são citadas na Bíblia, certo? A gente também falou sobre o desenvolvimento das cidades na Antiguidade Clássica, que são as civilizações da Grécia e da Roma, e de Roma Antiga, né? E especificamente na Grécia a gente tem a polis, né, a cidade grega, a cidade-estado, cada uma com a sua forma de governo, as duas principais cidades, Esparta e Atenas. A gente chama a atenção para Atenas porque ela criou um sistema de governo muito conhecido, que é a democracia, onde os cidadãos atenienses tinham o direito de participar da vida política das decisões políticas da sua cidade. Hoje a gente vive na democracia por conta, né, dessa herança dos atenienses gregos para a nossa organização política, para a nossa vida cotidiana. Vamos lá. Riqueza e pobreza na Idade Média. A gente viu, né, que na Idade Média a terra era a principal fonte de riqueza, e a gente utilizou um pequeno texto de um historiador chamado George Dubb, que está lá no livro de vocês também. A maioria da população, a grande maioria, dependia da terra que era, né, propriedade de poucos. Né? Lembram dos senhores feudais e da Igreja Católica também, que exercia um poder muito grande durante a Idade Média? Então, a maioria da população era camponesa e vivia numa situação de extrema pobreza. Né? Não havia uma pobreza generalizada, mas eles não viviam muito bem como a gente poderia imaginar. A gente falou da Igreja Católica, agora a gente fala também do poder dela durante a Idade Média. Ela era a única instituição representante do cristianismo que se espalhou por toda a Europa e, consequentemente, ela também exercia esse poder sobre a população europeia, sobre os governos, sobre os reinos, sobre o sistema feudal, né, da Europa na Idade Média. Então, ela própria era uma instituição que era poderosa, porque era
proprietárias de terra também, e ela exercia um poder muito importante sobre a vida das pessoas, já que só ela detinha, né, o conhecimento, principalmente conhecimento em relação à Bíblia. Aí, como a gente viu no filme, algumas circunstâncias fizeram com que surgisse a Reforma Protestante. Martinho Lutero é a principal figura dessa reforma, né? Ele fazia parte da Igreja Católica, ele não queria acabar com a Igreja Católica, ele só queria denunciar os abusos da Igreja, sabe? Mas ele acabou sendo excomungado, expulso da Igreja, porque o que ele pregava era contra as práticas da Igreja na época. A Igreja na época era formada por uma cúpula, né? Papa e cardeais e arcebispos, todos corruptos. Eram vendidas indulgências, eram vendidos os cargos da igreja. Então, eles não iriam abrir mão, né, dessa forma de arrecadar recursos para dar voz ou ouvidos a Lutero. Então ele pregou principalmente a livre leitura da Bíblia, já que a Bíblia era exclusiva da igreja, né? Só os membros da igreja que tinham acesso à Bíblia. Então ele traduziu a Bíblia para o alemão, que era a língua dele, e ele conseguiu que a Bíblia tivesse uma ampla aceitação ou um alcance maior para, né, a população comum. Hoje em dia nós podemos apontar como principal consequência no grande número de denominações evangélicas, né, devido a essa livre interpretação da Bíblia, ok? Então foi isso, gente. Eu espero que vocês deem uma olhada nesse vídeo, vocês vão ter oportunidade de vê-los mais vezes, né? É melhor do que fazer, eu acho que é melhor do que fazer na sala de aula, porque na sala de aula vocês vão se esquecer logo. E aqui a gente pode utilizar várias vezes. Se houver alguma dúvida, chame pelo WhatsApp, que eu respondo as dúvidas de vocês. Novamente, uma boa Páscoa, aproveitem bastante, levem chocolate para mim, branco de preferência, porque eu não gosto de chocolate preto, né? E paz no coração de todos. Tchau, tchau.